Oi, oi, seja muito bem-vindo de volta a esse canal. Eu sou a Beatriz Chay, também conhecida como taróloga viajante. E eu já quero começar esse vídeo falando que ele não tem roteiro nenhum. Eu senti falta de um vídeo falando sobre mim nesse espaço. Um vídeo falando sobre quem eu sou, me apresentando, contando um pouquinho da minha jornada, porque a ideia é que esse espaço seja um espaço para a gente se conectar genuinamente, para vocês conhecerem um pouquinho de mim, da minha história, falar de magia, falar de tarô, falar de viagens, que eu não vou parar de falar de viagens, porque elas fazem muito sentido dentro da minha jornada atual. Então, eu decidi abrir esse espaço aberto. Já peço desculpas desde já se eu for muito prolixa, se eu falar a mesma coisa duas vezes, se eu me alongar muito na conversa, porque afinal de contas eu sou uma pessoa que, como vocês podem perceber, eu gosto de falar. Então eu vou falando. E aí eu quis criar esse espaço sem roteiro para que vocês realmente me conhecessem e se conectassem, ou não, porque também é possível, com a minha energia. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Marmelópolis, que é uma cidade de quase 3 mil habitantes. E aí fui criada pela minha avó até os 9 anos. Meus pais sempre viajaram muito, sempre procuraram trabalho nas cidades vizinhas, porque como era uma cidade muito do interior ali, não tinha tanta possibilidade de trabalho. Aos 9 anos eu fui morar com os meus pais, e aí a gente passou, eu falo que aos 9 anos eu comecei a minha jornada de viajante, sem nem saber ainda que isso era um estilo de vida. A gente se mudava para os lugares, ficava ali 3 meses em cada casa, 6 meses, um ano em cada cidade. Era mais ou menos ali o período do ano letivo quando dava. E a gente sempre se mudava para cidadezinhas ali no interior de Minas mesmo. A gente foi. Ai, deixa eu conferir se tá gravando, né? Daqui a pouco eu tô. E não tá gravando no microfone. Ele tem que ficar verdinho aqui, ó. De vez em quando eu vou dar uma olhada se tá verdinho. Enfim, voltando o vídeo sem roteiro. Eu comecei a viajar junto com os meus pais, a gente se mudava para os lugares, e aí alugava uma casa, e aí eu lembro de criança, assim, a rotina de colocar minhas coisas, meus caderninhos, meus brinquedos na caixinha para poder ir para a cidade seguinte. E a minha vida em si, esse início de jornada, sempre foi de muita transição, de muita viagem, e eu só parei efetivamente de me mudar tanto de lugares, sair de casa cedo, enfim, sair de casa aos 14 anos, comecei a trabalhar aos 13. E eu acho muito importante, nossa, a brecha perfeita que eu queria para falar sobre isso. Quem me vê viajando o mundo e indo para outros países e morando na praia, esses dias eu escutei de um amigo até no hostel, um tarólogo também, que ele achava que eu fosse herdeira, porque ele falou que eu tinha uma energia de herdeira. Eu tomei como um elogio, porque afinal de contas, se eu tenho energia de herdeira, é porque eu tô emanando energia de prosperidade, que o dinheiro vem fácil. Então, ó, gratidão, é isso aí mesmo. Mas assim, gente, infelizmente não nasci herdeira. Gostaria muito. Teria ótimas oportunidades de usar esse dinheiro, porque se tem uma coisa que eu sei fazer bem nessa vida, é gastar dinheiro. Mas assim, não tive vida privilegiada. Meus pais, a minha mãe passou boa parte da vida limpando casa de família, sendo faxineira ou trabalhando com meu pai. Meu pai trabalhava de pedreiro, trabalhava de servente, trabalhava no que aparecia, na verdade, cuidava de criação, era aqueles caseiros de fazenda, sabe? Então a gente trabalhava com o que aparecia. Em alguns momentos tinha uma situação financeira um pouco mais confortável, em outros era totalmente desconfortável. Não cheguei a passar fome ali, pelo menos na infância, não me faltou nada na infância, na pré-adolescência, mas era uma vida de preciso trabalhar para ter minhas coisas, nunca tive conforto, minha família nunca bancou minha viagem, nunca recebi dinheiro de familiar para comprar passagem aérea, importante dizer isso. Então, quando. Eita, pouca bateria. Ah, tá gravando aí, tá gravando. Sucesso. Então, meu Deus, já deu 4 minutos. Eu mal comecei a contar da minha história. E aí, quando eu decidi fazer faculdade, eu já sabia que a vida era muito difícil, principalmente no Brasil, quando você vem de família humilde e tudo mais. Trabalhar para ganhar um salário mínimo não é uma situação confortável, escala 6 por 1, enfim. E como eu disse, eu trabalho desde os meus 13 anos.
eu decidi que eu queria estudar, fazer uma faculdade e ser alguém na vida. Essa expressão com muitas aspas, porque é uma expressão que a gente usava lá em casa, de ser alguém na vida. E aí foi quando eu comecei a faculdade de Direito, passei para Direito, estudei escola pública a vida inteira, estudei sozinha a vida inteira, nunca fiz cursinho, passei para a faculdade de Direito, para a faculdade pública, fiz o NEMAT, ali na cidade de Cáceres, Mato Grosso. E por conta da faculdade eu fui ficando, fui morando, foi o lugar que eu morei mais tempo, eu morei 7 anos no Mato Grosso, 6 anos especificamente em Cáceres, 6 anos e pouco em Cáceres. Só no iniciozinho ali, que quando eu me mudei, eu fiquei um pouquinho em Mirassol, porque meus pais ainda estavam morando ali. Mas logo ali no segundo semestre da faculdade, meus pais voltaram embora para Minas. E aí eu fiquei sozinha aos 18 anos, numa cidade universitária a 2.000 quilômetros de casa. Rebolei bonitinho, fiz minha faculdade, sempre muito nerdzinha, sentada na primeira carteira e fazia tudo que estava ao meu alcance, porque eu tinha muita maturidade de entender que aquela faculdade ela podia mudar minha vida, como realmente mudou. E aí, na faculdade, fui pegando todas as oportunidades que eu tinha e abraçando com unhas e dentes. Eu não me considero uma pessoa extremamente inteligente, prodígio. Não me considero aquela pessoa que tem, nossa, muita facilidade para aprender as coisas. Não. Eu sou uma pessoa esforçada. Sempre fui. E isso fez com que eu me destacasse, porque a faculdade de Direito não é uma faculdade difícil, é uma faculdade com muita coisa simples junta. E como eu era muito esforçada, muito insegura de saber que a minha vida realmente dependia daquilo ali, porque eu precisava me sustentar, eu precisava me bancar, enfim, eu fui muito disciplinada, claramente me destaquei, porque quando a gente se esforça e coloca energia numa coisa, e eu sou muito obstinada, então as coisas acontecem. E talvez até porque eu não tinha outras opções. Eu precisava fazer acontecer. E aí me tornei advogada, passei na UAB ali no nono semestre da faculdade, terminei a faculdade no tempo certo, bonitinho, esperei colar grau para começar a advogar. Trabalhei no direito desde o primeiro semestre da minha faculdade, comecei fazendo estágio voluntário no fórum, depois passei num seletivo para ser conciliadora, me tornei advogada. Como vocês percebem, eu gosto de falar, de estar presente em tudo e de fazer as coisas acontecerem. Então, fui ganhando destaque ali nos cargos da OAB, me tornei presidente da comissão de comunicação. Queria advogar para mim, porque eu queria fazer as coisas do jeito que eu acreditava, de acordo com o meu propósito, com a minha ética. Montei um escritório de advocacia do zero. E ao contrário do que todo mundo poderia esperar, porque o que mais eu ouvia era, não, porque você tem que começar com alguém, um advogado com mais experiência para te ensinar, que papapá, ppp. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito. Comecei com umas sociedades meio tortas ali no início, e depois me ponderei do meu conhecimento, do meu esforço, da minha dedicação, e aí fiquei autônoma, fiquei sozinha, consegui alugar uma sala comercial ali na rua principal da cidade. Comecei a atender meus clientes, que no comecinho eram aquelas pessoas que processo contra a operadora telefônica de R$ 80. E eu dava, assim, tudo de mim. Eu me dedicava, eu ficava madrugada a fio, se fosse necessário, para atender aqueles clientes com humanidade, para dar todas as informações dos processos, para realmente levar a sério aquilo que eu estava fazendo. E aí o resultado veio, as pessoas começaram a me indicar, eu comecei advogando para uma pessoa da família, daqui a pouco já me indicava sogra, já me indicava tio, parente, sobrinha, e eu ia melhorando, eu ia estudando, fiz pós-graduação, fiz uma porrada de curso, fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu sempre fui muito esforçada e eu me orgulho muito disso. E eu acho que o diferencial no direito também foi que eu olhava as pessoas como pessoas e não como um pedaço de papel. E eu tratava olho no olho, chamava, sentava, tomava um cafezinho. Se o cliente chegasse no escritório para falar comigo, ele ia falar comigo, não ia falar com a secretária, com o estagiário, era comigo que ele ia falar. E aí, assim, fui me destacando, tava dando tudo certo, tudo lindo. Chegou um ponto que eu estava em um relacionamento lindo, presidente de comissão da OAB, clientes chegando. O escritório, gente, chegou a bater 5 dígitos de faturamento no meu segundo ano como advogada. E isso, assim, era uma coisa impensada até para mim. Porque, primeiro, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu trabalhava para ganhar um salário mínimo e, de repente, alguém me pagava um salário mínimo para ir fazer uma diligência na delegacia. Eu ficava, meu Deus, como assim? Deslumbrei com direito, fui muito feliz, me deu muito conforto financeiro.
Só que aí tava tudo certo, tudo lindo. No segundo ano de advocacia, a graça, o deslumbre foi acabando, porque eu podia comer no restaurante que eu quisesse, eu podia viajar 3 vezes no ano, eu podia ter uma casa confortável, aluguei uma casa lindinha, mobiliei completa, levei minha mãe para morar comigo, dei tudo do bom e do melhor para ela, que eu achava que era tudo isso que se podia oferecer para alguém. Só que eu não estava feliz. Eu não conseguia ficar feliz. E aí eu deitava a cabeça no travesseiro e não me sentia completa, foi me dando muita crise de ansiedade. Eu comecei a tomar muita Ritalina para trabalhar, e aí eu comecei tomando meio comprimido, comprimido inteiro, chegou um ponto que eu já tomava 2 Ritalinas por dia, ficava extremamente acelerada, muito café, muita cafeína o tempo inteiro. Aí era aquilo, tomar remédio para dormir, remédio para acordar e viver no piloto automático. Chegou um ponto que dava domingo, eu ficava triste, porque no dia seguinte eu ia ir para o escritório com uma lista de tarefas infinitas, porque todo mundo via o sucesso que eu estava fazendo, mas ninguém viu o tanto que eu me cobrava por tudo aquilo. Eu passava normal, assim, 12 horas no escritório, das 7 da manhã às 7 da noite. Mas não raros os dias, era 10 horas da noite, eu estava sozinha lá, fechando o escritório para poder ir embora. E sem dormir, girava meu mundo em torno do direito, todos meus amigos eram do direito, todas as pessoas que eu conhecia e meus relacionamentos, todo mundo era do direito, e aquilo começou a me consumir. E aí foi quando, para relaxar, para fazer algo diferente, eu resolvi começar a ler. Eu sempre gostei de ler, aí eu falei, não, vou ler algo diferente do direito, porque eu não aguento mais ouvir falar de advocacia. E aí, por mais que eu amasse, porque na época eu realmente acreditava que aquilo ali era para mim, gente, pega uma pessoa que começou a trabalhar aos 13 anos, que nunca teve conforto na vida, joga 5 dígitos na conta, porra, é claro que eu tava feliz. É claro que eu achava que o direito era a melhor coisa que podia acontecer na minha vida, porque me deu um conforto financeiro que eu nunca teria condições de ter fora dali. A minha família foi a primeira pessoa a fazer uma faculdade, ainda fiz logo um curso elitizado, que a gente sabe que as coisas fluem melhor. As pessoas começaram a me ver diferente, a me respeitar. Eu sempre fui a pessoa, desde criança, que eu gostava de usar roupa curta, eu gostava de ir pra festinha, eu gostava de namorar. E as pessoas sempre achavam que eu ia terminar com a barriga encostada no fogão, ou empregada de alguém, ou não sei o quê. Não que isso seja desmérito, mas não era o que eu queria para mim. Eu queria uma vida que eu me orgulhasse dela. E aí, quando eu finalmente consegui conquistar coisas que para a maioria das pessoas eram essenciais, dinheiro, conquistei minha moto, conquistei minha casa, aluguei, né, minha casa, mas assim, do jeito que eu queria, mobilei e tudo mais, tinha grana para as coisas, é claro que eu me deslumbrei com o direito, é inevitável não se deslumbrar. Só que passado o deslumbre, eu começo a perceber que eu não tô feliz e que eu precisava de algo para respirar fora do direito. E aí que começa o erro. O que eu fiz? Ou acerto, né? Comecei a baixar no Kindle, meu leitor digital, livro de mulheres que estavam viajando o mundo sozinhas. E eu gostava muito de viagens, e naquele final de noite ali, lendo meu livro ou numa cafeteria, eu me sentia viajando com elas. A cada nova aventura, os amores de verão, e os países que conheciam, e dificuldades com o idioma. Parecia assim que eu estava vivendo junto com elas, de carona com elas, as viagens do mochilão pelo mundo. E aí eu comecei a seguir essas meninas que escreviam esses livros no Instagram, comecei a encontrar pessoas. Lembro que eu comecei a seguir uma sul-americana, que é a Aline, que foi a primeira mochileira que eu segui. E aí eu comecei a ver pessoas, mulheres que viajavam sozinhas, descobri o que é mochilão, descobri como que fazia para trocar trabalho por estadia nos lugares, como fazer grana, como vender coisas para bancar a sua viagem. E aí comecei a comparar a minha vida com a vida que as meninas do meu livro levavam. E aquilo começou a me empolgar. E aí chegou uma hora que eu já ficava ansiosa pro momento da leitura, porque eu queria saber o que acontecia com a personagem. E aí eu ficava extremamente triste quando o livro acabava, porque eu não queria que acabasse. Porque, na real, era aquela vida que eu tava descobrindo que eu queria para mim. E aí, numa viagem pro Rio, eu lembro que eu fui no Rock in Rio de setembro, eu saí sozinha, olhei o mar assim e falei, pô, eu preciso voltar pra estrada, eu preciso voltar a viajar.
Essa vida que eu tô levando, por mais que me dê conforto financeiro, não sou eu. Eu não tô feliz, eu não tô sentindo que me completa. E quer saber de uma coisa? Eu vou tirar o tal do ano sabático. Vou vender minha moto, vou vender os móveis da casa, vou continuar divulgando à distância nos processos que eu já tenho e vou ver como é que é essa história de mochilão. Porque se eu não viver isso aqui, eu vou ficar o resto da minha vida imaginando, e se eu tivesse ido? Só que o plano era viver um ano ou o quanto que o dinheiro desse, e na hora que o dinheiro acabasse, eu ia voltar, alugar uma sala comercial como se nada tivesse acontecido e começar do zero, como eu sempre fiz. Meus pais, a gente ia pra cidade sem dinheiro, recomeçava. Falei, meu amor, tenho diploma de direito. Eu vou chegar e eu vou desenrolar em qualquer lugar que eu for. Mas eu vou viver o tal do meu mochilão. Isso foi em setembro. Novembro, dia 25 de novembro, tinha um congresso do direito e tudo mais, eu tinha ganhado hospedagem da UAB para ir representando a subseção e tudo mais. E aí eu tinha uma passagem para Salvador, que no caso era ida e volta. A essa altura, eu já conhecia hostel, eu já seguia hostels em Salvador. Eu tinha uma coisa que eu era doida para conhecer Salvador, não sabia nem o que tinha lá, mas eu tinha muita vontade de conhecer Salvador. Talvez porque eu já estava na Umbanda, então tem essa coisa da Bahia muito forte, referências da Bahia dentro da religião. Mas eu era doida para conhecer Salvador. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar nesse hostel aí. Eu vou ver se eles têm programa de voluntariado e eu vou dar um jeito de ficar morando em Salvador. É isso, ficar morando assim, né? Ser meu primeiro destino. Quando eu comprei a passagem, eu já tinha estabelecido que eu ia ficar 5 dias nesse hostel e aí os outros 5 dias no evento lá no congresso. Falei, já ia ficar mesmo, já estava tudo pago, vou para lá, vou para Salvador. Primeiro dia, cheguei no Nômades. Cheguei no Nômades, já conversei com o Vinícius, já conversei na época, a Vivi era gerente, já troquei ideia com eles, falei, então, tô querendo fazer voluntariado, sei fazer mídias sociais, na época eu já postava muito conteúdo de direito na rede social, porque eu não conhecia ninguém, não tinha um familiar rico, famoso na cidade para me indicar para os clientes. O que eu fazia? Virei blogueirinha do Instagram. Postava vídeo jurídico sobre tudo. Pai do seu filho não paga pensão? Aqui, ó, o que você pode fazer? Dúvidas sobre tema X, direito do consumidor? Aqui, pode cobrar taxa de serviço ou não pode? Pode cobrar cover ou não pode? E as pessoas começaram a me ver ali nas redes sociais. Gente, isso em 2021, 2022, quando não era moda ainda o trem do conteúdo jurídico. E aí comecei a fazer e tal, as pessoas me conheciam, e foi com esses vídeos que eu cheguei no hostel, mostrei pra galera, falei, sei fazer vídeo. Tá precisando de alguém em rede social, tá precisando de voluntariado para limpar a cama, ficar na recepção, limpar banheiro, o que for. Quero morar aqui. Logo no primeiro dia já deu certo, já combinei com eles que eu ia lá pro congresso, ia voltar e já ia voltar de voluntária. E aí eu lembro, meu Deus, vou ter que fazer parte 2 desse vídeo, tá muito grande. E aí eu lembro que no pôr do sol, assim que eu voltei lá do congresso, que eu já estava como voluntária, fui assistir o pôr do sol na prainha do Porto da Barra, ali na frente. E aí eu vi aquele pôr do sol que era a coisa mais linda desse mundo. E eu me senti tão completa, tão em paz com a decisão que eu tinha tomado. E eu lembro que passou um avião, assim, e era mais ou menos o mesmo horário do meu avião de volta, que eu não tinha nem cancelado a passagem. Foi tudo tanta coisa para decidir que eu sequer cancelei a passagem. Então o meu avião embarcou sem mim. E aí eu vi aquele avião passando e eu ali, na praia, vendo o pôr do sol, sentada no stand-up enquanto eu escutava o Marcelo, que era o amigo que eu tinha acabado de fazer, contar sobre os causos da vida dele. E ali eu tive a certeza que eu não voltaria. E até então eu pensei, tá, muito lindo esse pensamento, mas na hora que o dinheiro acabar, que a água bater na bunda, minha filha, você vai voltar pro direito em 2 palitos. O dinheiro já acabou, o dinheiro já se refez. Eu já fiz transição de carreira para o marketing, porque aí eu gostei desse negócio de vídeo, conteúdo, estratégia. Do marketing, fiz agora a minha transição para taróloga viajante. Hoje eu já estou na estrada há 3 anos, não pretendo parar de viajar tão cedo. Hoje eu estou atualmente em Itacaré, na Bahia, e eu tenho sentido esse chamado da espiritualidade para estar mais perto das cartas, da conexão com mulheres, da conexão com pessoas também, de uma forma geral. Tenho sentido essa necessidade de me expressar, de contar da minha história, de falar de como eu vejo a vida,
porque com as consultas de tarô eu tenho percebido que muitas vezes o que eu falo, o que eu sinto, a forma como eu vejo as coisas ressoa com as pessoas. E da mesma forma que lá vendo os vídeos da Aline, escutando as histórias das mochileiras, lendo lá, né, as mochileiras que viajavam o mundo, isso mudou completamente a minha forma de ver a vida e mudou completamente a minha vida. Hoje eu me vejo do outro lado. Hoje eu me vejo como alguém que pode inspirar, porque eu acho a minha vida extremamente inspiradora. Eu acho a minha vida boa demais, assim, claro que tem perrengue, óbvio. Vocês podem ter noção do que eu, sem renda fixa, sem base familiar, base assim, no sentido de ser herdeira, sem ter pessoas com que eu pudesse contar, viajando sozinha para lugares, para países que eu não conhecia ninguém, sem falar o idioma. Não preciso nem começar a contar o quanto de perrengue que eu já passei. Não é uma vida sem perrengues. Isso aqui não é para romantizar o mochilão e nem a viagem solo. Ser mulher, viajar sozinha é muito desafiador. Mas hoje eu consigo me ver como protagonista da minha vida. Eu consigo me ver como a personagem principal do filme que é a minha vida. E isso me empolga. E não raras as vezes, num dia comum, assim, eu olho para minha vida e sinto vontade de chorar. Porque eu me levo para lugares e falo, caraca, ninguém na minha família pisou nesse lugar. Ninguém na minha família conhece o Nordeste, conhece outros países. Ai, meu Deus, bateria fraca. Não, não parou de gravar, não. Respira. E eu me levei para conhecer vários lugares, para aprender idiomas, para conhecer culturas, para ver a vida da forma como eu levo. E hoje em dia eu consigo levar um pouquinho dessas experiências nas minhas consultas. Consigo trazer, às vezes, um gatilho, uma virada de chave que alguém precisava. E isso tem sido muito mágico, assim. Eu não sei nem para onde que esse vídeo vai parar, porque eu tô vendo aqui que já deu tempo demais. Mas enfim, se você tá comigo até agora, porque de alguma forma essa história fez sentido para você. Se puder, me manda ali uma mensagem, me manda alguma coisa. É muito bom quando eu sinto que eu não tô falando sozinha, quando não é só loucura da minha cabeça, quando o que eu falo realmente faz sentido. E clique em seguir, clique em curtir, manda para os amigos, assiste até o final, me ajuda a engajar esse canal, me ajuda a ser mais presente aqui, porque eu sinto que isso vai fazer muito sentido na minha jornada e que talvez faça sentido na sua também. Seja muito bem-vindo à Taróloga Viajante.